Shalom, mulheres de Deus abençoadas. Estamos aí no nono elo do nosso propósito, dando forças ao cansado. E é interessante que eu estava aqui pensando numa mensagem, gente. Essa mensagem Deus já falou tantas vezes comigo nela, eu acho maravilhosa essa mensagem. Que está lá em Gênesis capítulo 21, verso 14 em diante, fala o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água. Olha aí, novamente, gente. A última mensagem nós falamos do pão e da água. Aqui agora vem Abraão pegando o pão e a água, pondo-o sobre o seu ombro, também lhes deu ao menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no caminho do deserto de Betserba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, e assentando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Gente, olha aqui que interessante. A Agar era simplesmente uma serva. Ela não planejou nada de ruim para a vida dela. Ela não planejou ser uma mulher de Abraão. Ela não planejou fazer sexo com Abraão. Ela não planejou nada daquilo. Quem arrumou todo o esquema foi Sara. Quando a gente lê na palavra do Senhor, a gente vê isso. Sara arrumou todo o esquema. E depois que ela engravida, depois que ela tem um filho, Sara se sentiu desprezada, humilhada, começou a falar na cabeça de Abraão para despedir Agar. E ali então, quando ele despede Agar, a Bíblia fala que ela fez o quê? Ela estava cansada de caminhar naquele deserto ali. Então, o texto nos mostra aqui que Agar ficou cansada. Ela estava naquele deserto, apenas com aquele pão, com um odre de água, com seu filho. Ela chegou a um ponto de cansaço tão grande, ela não tinha mais forças para lutar. Então, o que ela faz? Ela deixa o menino no lugar e se afasta dele porque ela não queria ver a morte do filho, né? E a gente percebe isso, às vezes a gente está cansada de lutar numa batalha espiritual em favor de um ente querido, em favor de alguém da nossa casa, de um filho, do marido, de um parente, de tantas pessoas, né, que a gente ora e busca, e às vezes isso traz um esgotamento. Aí a gente faz o quê? A gente pega aquilo ali e deixa de lado. E quando ela deixa o menino de lado, Deus então aparece ali, né? Diz a palavra que o Senhor, né, bradou ali do céu, o Senhor ouviu a voz do menino, Deus viu ali aquele choro, né? E assentou-se, levantou a sua voz e chorou. Deus viu o choro dela e viu também ali, ouviu a voz do menino. E a palavra do Senhor diz que Deus então chega ali e pergunta para Agar: o que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ela não teve força mais nem para orar. Por que nós estamos aí nesse propósito? Porque se você continuar dessa forma que você está, vai chegar um ponto que você não vai ter forças nem para orar. Entendeu? Então você precisa se levantar, você precisa se erguer. Quando Deus fala isso, Deus não disse que ouviu a voz dela. Deus ouviu a voz do rapaz, do menino. E quando Deus ouve a voz do menino, a palavra do Senhor diz: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus fala com ela, faça um Agar, se levanta. O que Deus está falando com você hoje, mulher? Se levanta, toma posição, guerreia. Porque se você não guerrear, você vai morrer nesse deserto da solidão, que você acha que é só você que está passando por problemas. Porque muitas vezes tem mulher que pensa assim: só eu que luto, minha luta é maior do que a de todo mundo. É porque você não parou para ouvir a luta de outras mulheres. Todas estão lutando,
Todo mundo tem suas provas, tem suas lutas. Aqui a Agar estava vivendo uma luta terrível. E aí a Bíblia diz que naquele momento, quando Deus, né, fala, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. Ela recebe uma promessa do Senhor. Você está aí recebendo uma promessa do Senhor. E aí diz que Deus abriu os olhos dela. E quando ela olhou, ela viu o quê? Ela viu um poço de água. Ela foi lá, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Porque às vezes a gente ficar sem comer, a gente não consegue ficar alguns dias. Mas sem beber água, a gente não consegue. Então ela leva água e dá àquele moço, né? Então ele recebe ali um renovo do Senhor. Então você é essa mulher que pode levar essa água e dar de beber àquele que está sedento, mas você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa fazer algo, buscar fortalecimento de Deus para a sua vida, para que você não venha morrer no deserto, você não venha ficar ali tão fraca como Agar ficou, ao ponto de não conseguir nem falar com Deus, porque é essa a arma do inimigo. Ele vai enfraquecendo, vai nos enfraquecendo, chega um ponto que a gente não quer cantar, a gente não quer orar, a gente não quer falar com alguém, a gente não quer desabafar com ninguém, nós vamos simplesmente para o nosso deserto e ficamos ali, né? Deixa para lá, joga o que você tem buscado para lá, porque você já desistiu de buscar, joga pro canto e aí, né, as coisas acontecem do jeito que você não quer, mas simplesmente você abriu a mão. Então você está disposta a lutar, a tirar, né, esse período pela madrugada às 3 da manhã para buscar pela sua vida primeiramente, porque esse propósito nosso é para nós orarmos e sermos fortalecidos no Senhor. E durante o dia, outro horário, você vai orar pela sua família. Mas esse horário de 3 horas da manhã é para orar por você. Eu oro por mim, você vai orar por você. Combinado, mulher? Então vamos fazer isso e vamos comer do pão, que é a palavra do Senhor. Não apenas ore pela madrugada, coloque louvores, vai ouvindo, vai adorando e leia a palavra também. Alimente-se do pão diário, que é o pão da palavra do Senhor. Como a Bíblia diz que lá no deserto, Deus mandava o pão antes do sol sair. É isso que Deus quer, que você pegue a palavra e alimenta antes do sol nascer. Porque se o sol nascesse e eles não tivessem colhido o maná ele derretia, né? Eles não tinham mais alimento para aquele dia. Então é necessário que durante a madrugada, antes do sol nascer às 3 da manhã, você possa então estar buscando o socorro, o alimento da palavra do Senhor e ser fortalecida no Senhor, amém? Porque ninguém vai poder te fortalecer a não ser você mesmo. Ou você guerreia para você ter vida, ou então você vai morrer e vai ficar aí, né? Perder talvez até a sua salvação. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Compartilhe, dê o seu joinha e se inscreva aí no canal.